Nessa primeira prática, é o esquema SVI, significa sujeito e verbo intransitivo. Então a criança apenas vai mover os flashcards de palavras para o diagrama de sujeito predicado. Esse é o primeiro diagrama da análise. Você tem aí um S do lado esquerdo indicando o sujeito e na parte superior um P cor vermelha do lado direito indicando o predicado. E abaixo você tem o NS indicando o núcleo do sujeito do lado esquerdo e do lado direito VI NPV indicando o verbo intransitivo, núcleo do predicado verbal. As cores vermelha e esse laranja significa a cor das classes gramaticais aqui embaixo, se quiser consultar. Então, artigo, adjetivo, numeral, pronome, substantivo, verbo, advérbio, condição, interjeição, preposição, nessas cores. E as funções sintáticas também, né, com essas siglas identificadas e seus significados. Então, a criança apenas moverá sabendo quem é o sujeito, que é o predicado, e a maneira de você induzir esses conceitos, os conceitos, somente perguntando para ela sobre quem ela está falando aqui nessa primeira oração. Ela olha para a palavra Abner e diz sobre Abner. O que aconteceu com Abner? Abner acordou. Qual é a classe gramatical dessa oração? Você aponta para o substantivo, ela vai dizer que é substantivo. Essa aqui você aponta para o verbo, ela vai dizer que é o verbo, e assim sucessivamente em todas elas. E no verbo intransitivo isso aqui fica muito fácil. Na segunda fase, ou melhor, no segundo esquema, que é o SVI-AD, sujeito, verbo intransitivo e adjunto adnominal, ela vai fazer o mesmo, só que ela vai perceber aqui que o sujeito e o predicado da oração anterior se mantém, acrescentando dois tipos de palavras que são os adjuntos nesse caso. E nesse momento ela vai percebendo que a língua é muito lógica, matematicamente falando, né? É como a matemática, cada palavra adicionada e sua classe tem um valor e gera um resultado. O mesmo ela vai fazer com todos os outros esquemas, e sempre uma prática 1. Se necessitar de uma prática 2 para ela pegar o conceito, então você tem o mesmo esquema com outras práticas. Mas isso varia de criança para criança, via de regra, essas práticas já são suficientes para ela pegar o conceito. Aqui o adjunto é o que vai junto do nome, e você vai fazer as mesmas perguntas para ela. Quem é o sujeito, sobre quem nós estamos falando. Nesse caso aqui é o querido Abner, nessa primeira oração. Na segunda oração, o meu amado Abner acordou. Meu amado Abner é o sujeito. Na terceira oração, o pequeno Abner, e o predicado sempre acordou. Então, no terceiro esquema, ainda com SVI-AD, mas agora locução adjetiva, ela vai perceber que o Abner acordou, que é o que a gente chama de oração base, se mantém, e ela vai perceber uma locução aqui. Claro que quem estiver orientando vai ter que saber montar a primeira oração para que ela consiga acertar as demais. Mas a facilidade aqui no canal, nós temos toda a indicação, então dá para tirar a dúvida ali. Na primeira vez que ela vê, ela já vai saber os demais, e dessa forma é importante porque você vai induzindo a mente a todos os conceitos. Com o tempo ela vai se acostumar com a ideia e não vai precisar mais das cores, nem do diagrama, nem das siglas, mas isso leva um certo tempo. Isso é bem diferente do método chamado tradicional, onde a gente faz ensino médio, fundamental, ensino médio, faculdade, e a gente não domina a língua. Então tem alguma coisa que prejudica o domínio da gramática normativa, diferente desse método que a gente tem visto que as crianças não só dominam rapidamente, como não esquecem. Sim, nós vamos seguindo as próximas práticas SVI-AD, ainda, porém com um outro tipo
de sujeitos. Se você pegar aqui, por exemplo, o jovem, você tem agora Abner. Você tem o jovem Abner. O que é que nós vamos fazer com esse jovem Abner? Abner vai estar entre parênteses. O que significa isso? Que o núcleo do sujeito agora aqui não é Abner, mas jovem, e o Abner apenas é um aposto. Aqui da mesma forma, deixa eu tirar esse. Opa! Aqui da mesma forma, e aqui no caso é o vizinho, que é o aposto. Ou seja, quando duas palavras com o mesmo valor, mesma classe, aparecem no sujeito juntas, significa que um é o aposto. E aí você precisa identificar quem é o aposto. Não significa que o aposto seja só aquela classe de palavras, apenas essa dica aqui no caso, né? Dois substantivos. Então, um é o aposto, o assunto principal aqui deixou de ser Abner para ser, no caso dessa primeira oração, deixou de ser Abner para ser jovem. Nessa terceira oração, deixou de ser Abner para ser vizinho. Mas aqui, o vizinho é o aposto, por causa da forma, da estrutura. Então, Abner, nosso vizinho, por aposto especificativo, né? E assim por diante. Essa é a forma como trabalhamos o método Mentoria Português.